Bom dia, amigos do Centro Espírita Verdade e Luz, e a todos os amigos que estão presentes, chegando para essa live, com o nosso querido amigo Alexandre Matias, lá de Pederneiras, sempre muito gentil com a gente, um parceiro mesmo de trabalhos, né, Ale? Tudo bem por aí? Tudo jóia, Elaine. Eu falei, é uma alegria sempre estar, né? Eu comentei, na verdade, a gente estava programado para fazer na quarta o presencial, depois de tanto tempo, né? E eu comentei com a Pri, quando ela me convidou, porque de quarta nós temos o estudo, né? Sim. Por isso que a gente não estava conseguindo participar das atividades de quando voltaram. Mas é uma casa que a gente tem um carinho muito grande, muitos amigos, né? Eu até brinquei com a Pri na quarta-feira anterior, a gente tinha avisado, falei, olha, infelizmente, o estudo não vai dar, porque é um lugar que a gente não tem como não estar. Além de ter todo esse carinho, a gente conhece o trabalho, admira demais, são amigos muito queridos, a gente tem um carinho realmente muito grande pela casa e pelas pessoas daí. Então é uma alegria. Infelizmente, ainda aqui online, né? Tomara que logo a gente consiga realmente estar aí. Mas ainda bem que temos esse recurso ainda, né? Ainda... Que, de uma maneira meio torta, mas acabou aproximando muito as casas, né, Alexandre? Eu percebo isso. Sim, tem sempre um lado positivo, né, Elaine? Eu acho que a gente com certeza. está lamentando, é difícil, a gente sabe que é difícil, faz muita falta. Nós estávamos comentando, eu e você agora, né? Essa história de fazer online, faz um ano, a gente, além de tudo, já fazia antes, mas aumentou muito na pandemia, não é a mesma coisa. Para as pessoas, tem muita gente que fala assim, mas para mim foi até melhor, porque eu não podia ir e tal. Mas para quem faz, né, para quem faz a palestra, para quem vive o dia a dia do centro, é muito diferente, né? A gente estava falando isso agora, você não sabe se do outro lado a pessoa está dormindo, se ela já perdeu paciência, não aguenta mais ouvir você falar. Quer dizer, a gente não tem esse feedback, né? Realmente. Realmente a gente... É uma questão de adaptação em todos os sentidos, né? A gente fica feliz porque, de certa forma, realmente algumas pessoas que têm dificuldade de ir à casa espírita acabam tendo mais contato, né? Sim. A disseminação, eu acho, do conteúdo espírita atingiu, assim, patamares elevadíssimos agora durante a pandemia, justamente por conta dessa oportunidade, né, de chegar nas casas e as pessoas não precisarem ir à casa, né? A gente percebeu, aumentou bastante, né? Eu acho que a procura e a participação na internet aumentou. Uma que as pessoas estão se acostumando com isso, não só no movimento espírita, né? De uma forma geral, a rede social, a internet acabou entrando na vida de todo mundo. E teve essa... facilitou para muita gente. Eu sempre brinco isso, tem gente que fica bravo. Eu espero que quando voltarem as atividades, para quem está acostumado a assistir, vá à casa espírita, pelo amor de Deus, muita falta, né? A internet é muito boa, mas as casas espíritas, eu brinco sempre, desde o começo da pandemia, que para quem trabalha, para quem frequenta normalmente a casa espírita, é muito diferente, né? Quando a gente tem casa cheia, quando a gente vê as pessoas se falando, se abraçando, eu acho que é isso que está fazendo tanta falta, né? A gente gosta do contato, né? E a casa precisa da gente, né? Eu sempre digo isso, que claro, que facilita e tal, mas quando voltar, pelo amor de Deus, voltem para as casas espíritas. Olha aqui, a gente tem uma amiga lá de Rinópolis, a Regiane, que está dizendo para a gente, ela está lá em Rinópolis e está assistindo. Tá vendo? E deixa só, o Edmilson está falando cadê o terno, é porque domingo de manhã é missa para ele, por isso que ele está perguntando. Por quê? Porque ele falou que domingo de manhã, essa hora, é horário de missa. Sem terno. Não vai rolar. Bom, agora já são 9 horas, né? Pelo meu relógio. 9h01. Vamos dar mais um minutinho para o pessoal chegar. Já tem bastante gente acompanhando aqui. Até a Melissa acordou cedo aí. A Melissa, domingo é um espetáculo. Era para ela estar aqui. Por que ela não está aqui? O som tá bom aí, Alexandre?
Tá, para mim está ouvindo. Para mim está limpíssimo, perfeito. Então, para quem está chegando agora, né, mais um bom dia aqui pela página do Centro Espírita Verdade e Luz. Agradecemos muito a presença de todos. E hoje temos o prazer de receber o nosso amigo Alexandre Matias, da cidade de Pederneiras, um grande parceiro, um grande amigo. E compartilhem, chamem os amigos, porque com certeza a palestra de hoje vai tocar muito no coração de vocês. Tá bom? Eu trouxe uma mensagem que eu, por um acaso, vi hoje no Facebook e eu vou compartilhar com vocês. Eu gosto muito das obras da Hermance. Você gosta, Alexandre? Do que é? Eu não ouvi. As obras da Hermance. Ah, sim. Nós falando nisso, nós falamos com o Dalton, que fez o Senhor Dufour no filme Kardec. No filme, né? No filme, exatamente. E a gente, então, eu acompanho sempre as obras, e esse trecho aqui é de uma obra que eu ainda não li, e achei propício, assim, pro momento, né? Porque a gente está muito preocupado com a saúde do corpo, né? A gente está muito preocupado com as curas físicas, lógico, compreensível, né? Mas esse texto, ele vem trazer para a gente uma maneira de cura interior. E essa cura, ela está diretamente, completamente nas nossas mãos. Então, eu vou ler para a gente iniciar. O medo é um amigável indicador de que queremos responder acertadamente aos desafios, requisitando de nós mesmos maior preparo e atenção. A culpa é uma exigente orientadora que nos convoca a rever crenças e valores. O orgulho é uma força que, bem orientada, torna-se pilar de autoestima. A inveja é uma pista concreta sobre talentos adormecidos nos recessos profundos da inteligência. Curar não significa eliminar a parcela de sombra pertinente às nossas atitudes, pois nos porões sombrios da vida mental existem terrenos férteis para a semeadura em favor da iluminação da consciência. Louvemos a vida e a oportunidade que nos foi entregue de curadores de nós próprios, nas bênçãos da reencarnação, e comecemos o quanto antes a cuidar do enfermo que está dentro de cada um de nós, promovendo-nos a condição de saudáveis filhos de Deus. Esse trabalho interior de recuperação é um resultado de 3 ciclos que amadurecem a experiência emocional e psíquica. O primeiro, o autoconhecimento. O segundo, a autotransformação. E o terceiro, o autoamor. Esse é um trecho do livro Emoções que Curam. Eu achei bastante pertinente para hoje. Então, sem tomar mais tempo da palestra do Alexandre, vamos à nossa prece inicial. Querido Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga que conduz e intui os trabalhos desta casa, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos do seu Evangelho. Que tenhamos sempre, ó Pai, a certeza do amparo do alto em todas as nossas dificuldades. Que tenhamos sempre saúde do corpo, da alma e da mente, para continuar trilhando os caminhos dessa encarnação. Senhor, nosso Mestre Jesus, acompanhe-nos por mais essa semana, acompanhe-nos por mais esse trabalho,
Intua o nosso amigo Alexandre, para que ele possa tocar o coração de todos os que aqui estão presentes, todos os que necessitam dessas palavras de conforto, de auxílio e de esclarecimento. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Alexandre, é com você então, meu querido. Estou por aqui, qualquer coisa você chama. Eu berro. Gente, bom dia a todos de novo, né? Nós falamos logo no comecinho e como eu disse, realmente, para quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo muita média, é uma alegria realmente muito grande estar com vocês, estar participando das atividades aqui no Verdade e Luz, de quando começou, de quando nós estamos vivendo essa pandemia. Nós tivemos a oportunidade de já fazer online, né? E como eu disse, quarta-feira passada era para eu estar presencial, na casa mesmo, né? E agora com essa fase vermelha, as atividades foram paralisadas novamente e nós mudamos da quarta para hoje por uma questão de facilidade para mim, porque na quarta-feira nós temos uma atividade do Estudo do Livro dos Espíritos, mas assim mesmo, como eu disse, não tem como falar não para essa casa que nós temos realmente uma admiração muito grande, amigos muito queridos, mas principalmente porque nós temos uma noção clara do tamanho do trabalho, da importância do trabalho, da seriedade do trabalho que é feita no Verdade e Luz em Jaú. E é uma alegria muito grande. Eu sempre digo, nós brincamos no comecinho com o Edmilson, que é um trabalhador nosso lá do Rio de Janeiro, que a gente brinca que domingo de manhã, a gente tinha os bate-papos no domingo de manhã, nós paramos, mas é uma alegria muito grande. Nós estamos aí com 60 amigos assistindo, domingo, 9 horas da manhã, é muita gente, né? É muita gente querendo falar de doutrina, é muito gostoso essa sensação. Embora, como nós estávamos falando agora há pouquinho, claro que não é a mesma coisa para nós, pelo menos para mim, posso falar por mim, não é a mesma coisa que o presencial, falta esse contato, nós não temos realmente, né, a noção, a não ser pelos comentários, de como está sendo a reação, de como vocês estão sentindo, percebendo a palestra, percebendo esse bate-papo. No presencial a gente acaba vendo, né, olhando no olho, vendo se mexer na cadeira, se está incomodando muito, então a gente vai tentando contornar. Mas, e a ideia, nós tínhamos conversado para definir o título, o tema da palestra, né? E ficamos muito em dúvida. Tinha algumas pessoas que pediram para a gente falar sobre respeito à crença alheia, tinha muitas pessoas falando de fé, né? Em relação à fé raciocinada e à fé religiosa, e muita gente, há um bom tempo atrás, inclusive eu acho que foi com a Elaine, com a última vez que a gente passou aqui, tinha surgido essa possibilidade de falar de Jesus e a codificação. E na época nós fizemos outro tema, não vou me lembrar qual foi, e ficou isso muito na minha cabeça. A palestra não estava pronta, mas acabamos montando nesse sentido. E a ideia, é claro, que nós não vamos conseguir em uma hora esgotar o assunto, não é essa a intenção, mas muita gente nos pergunta, nos questiona, principalmente pessoas que chegaram à doutrina há pouco tempo, ou que os pais ainda são de outra denominação religiosa, de uma outra crença. Muitos confundem demais, né, ou pela ignorância, no bom sentido, do não conhecimento, inclusive nos questionam com relação a se nós acreditamos em Jesus, o que Jesus é dentro da doutrina espírita. Quando nós dizemos cristãos, muita gente olha meio torto para a gente, enfim, essas coisas. Então a ideia foi da gente conversar um pouquinho sobre essa construção, sobre essa ideia. E claro, assim, não seria um seminário, e pode ser uma outra oportunidade, esse bate-papo, para a gente entender, e eu sempre digo que todos os assuntos da doutrina espírita, eles são interligados e são muito próximos. Quando nós vamos falar desse aspecto de Jesus, que nós vamos tentar conversar um pouquinho hoje, é inevitável que a gente fale de fé, né? Aliás, o tempo todo nós vamos sempre vincular isso. E quando nós tratamos desse assunto Jesus, eu acho muito importante que a gente use de novo o que a doutrina espírita nos diz, nos orienta, a espiritualidade, Kardec,
para nós trazermos isso sempre para o racional, sempre para o lógico, sempre para a real situação que é o que foi Jesus, o que é Jesus para nós, né? Eu acho que esse é o grande primeiro ponto que nós temos que fazer. Nós ainda somos muito enraizado em nós ainda a ideia do Jesus mitológico, né? Da imagem ainda de outras religiões, do Deus, muitas crenças ainda interpretam ele como um Deus na Terra, enfim. Então, para nós, espíritas, que queremos entender um pouquinho disso, acho que o grande trabalho, o primeiro grande passo que nós temos que dar é tentar separar esse Jesus mitológico que sempre nos venderam, né, que sempre nos passaram, um ser à parte da criação, para o Jesus da doutrina espírita, para o Jesus que a espiritualidade, que Kardec nos apresenta. E isso não vai diminuir nada, nós vamos perceber nesse bate-papo que não, de forma alguma, diminui a importância, muito pelo contrário, na minha humilde opinião, ela vai aumentar, né? A minha admiração, o meu carinho, o meu amor por esse irmão tão querido que está o tempo inteiro segurando a nossa barra, ajudando, orientando, enviando emissários para que a gente consiga caminhar nesse sentido. Então, a ideia é sempre, para mim, é sempre essa, nós trazemos tudo o que nós somos conversar, gente. Claro que nós vamos estar sempre emocionados, como a Elaine disse, a ideia é sempre que toque o nosso coração quando nós vamos falar, quando nós resolvemos tocar em algum assunto, mas o mais importante é que nós usemos o que a doutrina espírita nos dá como grande ferramenta, que é a racionalidade, de nós não transformarmos as coisas simplesmente nos mitos, nas imagens que nos trouxeram, nos mostraram de forma equivocada. Talvez pelo entendimento da época, talvez pelo entendimento, outras por interesse, outras porque realmente era aquela concepção naquele momento. Mas para nós hoje, com o advento da doutrina, com todas as informações, com os estudos que nós temos, eu sempre digo que nós temos que nos basear primeiro nisso. Jesus foi estudado e é estudado demais da conta. E muita gente torce o nariz quando a gente fala que Jesus foi estudado, e alguns questionam, e alguém querem saber da parte histórica, e muitas vezes eu ouvia assim, como a gente ouvia, talvez isso tenha me afastado da Igreja Católica na minha adolescência, criança, quase adolescente, nesse sentido. Não, mas não tem que questionar isso. Jesus é Jesus e ponto. Não. Jesus nós precisamos saber quem que é e conhecer, e nós vamos tentar trazer isso, conversar sobre isso. Além de tudo isso, embora seja importante, esse conhecimento, esse estudo, para entendermos de verdade quem é esse ser, o que ele fez, o que ele está fazendo, é de que nós consigamos seguir o modelo. Nós vamos falar sobre isso, nós sempre repetimos isso, eu sempre digo, na doutrina espírita a gente repete isso toda hora, nossa, eu guio modelo, nós temos algumas respostas prontas que me incomodam demais, não pelas respostas, mas por a gente repetir, sem pensar demais nisso, sem raciocinar o que é que nós estamos falando. Então, quando nós falamos desse guia modelo, que nós vamos conversar, o que é esse guia modelo? O que os espíritos quiseram nos dizer sobre isso? Não é simplesmente o Filho único de Deus. Nós precisamos tirar essa imagem, porque nós somos tão filho quanto. Né? Nós não podemos mais ter essa ideia de que o pai teria um preferido, teria criado um ser completamente à parte, perfeito, e os outros filhos todos estragadinhos, que nem eu. Então nós temos que tomar muito cuidado e tentar entender. E isso, de maneira alguma, como eu disse, diminui o tamanho e a importância desse espírito que esteve aqui há 2000 e poucos anos atrás. Então a ideia é essa, nós conversamos um pouquinho disso. Quando a gente começa a falar disso, eu vou ler alguns artigos, nós vamos pegar as últimas instruções de Jesus aos discípulos, para quem quiser depois procurar, todos conhecem a passagem, mas está em João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos o lugar. E se eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, essas foram as últimas instruções de Jesus para os discípulos. Eu sempre, quando a gente conversa sobre as falas de Jesus, nós fizemos um estudo muito bacana, a Elaine participou, alguns amigos aí já participaram, quando nós falamos das parábolas, e nós vamos tentando entender, quando a gente está estudando o Livro dos Espíritos, e a gente vê alguma passagem, ou quando a gente vai estudar alguma coisa, nós estamos fazendo o Sermão do Monte, eu sempre digo que essa é a primeira coisa, quando nós falamos assim, ó, essas são as últimas instruções aos discípulos. Eu acho que nós cometemos um equívoco conosco em relação a ainda enxergar, ainda olhar. Desculpa, gente. A gente ainda olhar como se ele estivesse falando só para aqueles 12 ali. Né? Então, todas, eu sempre digo isso, pelo menos é uma ideia que eu construí em relação a isso, imagino que seja essa a principal. Ele não falou para os discípulos, né? Ele falou para nós. Todas as falas, todos os exemplos, todas as passagens que nós sabemos, que nós conhecemos ou que nos apresentam de Jesus, foram todas para nós. Não foram para aqueles. Então, por isso que eu até abri esse estudo, falando, olha, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. E eu uso o termo, porque esse é o que está no estudo, mas eu sempre digo que todas essas falas, quando a gente realmente entender e começar a ler e ver essas passagens, como ele falando para mim, muda completamente. Por quê? Porque nós, por sermos ainda tão imperfeitos, o que nos toca para o lado bom, para o lado principalmente da não responsabilidade, nós assimilamos rapidinho. Quando a pancada, quando a dura, quando a orientação é muito no sentido que toca os equívocos que nós ainda temos, as dificuldades que nós ainda temos, as imperfeições que nós ainda temos, normalmente nós olhamos para o outro. É que nem eu sempre brinco em quase todos os estudos, é que nem quando a gente posta alguma coisa na internet, ou a gente ouve uma palestra e fala assim, nossa, isso era para tal pessoa estar ouvindo. Não, era para a gente estar ouvindo. E nas falas de Jesus, isso me chama muito mais atenção. Normalmente nós fazemos isso, olha, ele falou isso para a mulher adúltera, olha, ele falou isso, a passagem do bom samaritano, não foi só para aquela situação, não foi para aquele personagem que viveu aquela situação. As falas para os discípulos, o Sermão do Monte, que estavam mais pessoas do que os 12, ele não falou para aquele grupo resumido, ele está falando para nós. Todas as falas dele são para nós. Quando a gente consegue entender isso, claro que a responsabilidade aumenta, mas a certeza do amor dele também aumenta na mesma proporção. Porque se ele está falando para mim, então esse é realmente o cara que eu tenho que seguir, como guia e modelo, e não como mito. Não como aquele que está pendurado lá, até hoje, em todas as várias casas, várias igrejas, crucificado. Essa é a grande ideia. E na promessa, nessa passagem, vocês viram que tem a última orientação, ele tem uma frase que é fantástica, que começa a trazer para nós essa realidade. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aí já começa, se a gente for começar a querer entender, já começa a promessa do Consolador, a promessa da nossa doutrina. Isso nós vamos conversar também, que é outra coisa que eu tenho muito receio de falar. Na questão 625, aquilo que eu falei para vocês, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí muita gente fala assim, eu já vi em várias palestras, já vi muitos estudos, né?
muita gente fala assim, é a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, é Jesus. Não. A tradução é vede Jesus. E tem uma diferença muito grande, porque as pessoas podem falar assim, mas é a mesma coisa, Alexandre. Não, não é a mesma coisa. Quando ele fala vede Jesus, o que ele está falando para nós? Faça, siga, aquele é o modelo para ser seguido nas ações. Porque se ele falar só Jesus, eu sempre digo isso, e para o hindu que não conheceu Jesus? Para o budista, que Jesus não tem essa importância? Então, quando ele fala para nós tudo isso, e isso nós temos que tomar um cuidado muito grande para não, de novo, não ficarmos presos ao Jesus mitológico. Quando eles falam isso, mas então quem não conheceu Jesus, quem não conhece Jesus não tem um guia e modelo? O que eles nos respondem aqui é que esse Jesus que nós tivemos a oportunidade de ter aqui encarnado foi e é o modelo moral mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade, para essa realidade que nós temos. Então, mas Alexandre, mas você acabou de falar, mas e Buda? Gente, todos esses outros avatares que nós temos, e não precisamos pensar só em religião, são, eu ia brincar como eu falo com a molecada, mas são parças deles. Então, junto na construção dessa melhora moral de cada um. Então, se você falar para um budista, o guia mais perfeito que Deus mandou é Jesus, ele vai olhar para sua cara e vai... E esse cuidado nós temos que ter. Quando nós falamos que nós temos a doutrina espírita com a fé raciocinada, é isso que nós temos que tomar cuidado. Então, nós não podemos ou não deveríamos ter a pretensão de achar que o Jesus da doutrina espírita é melhor do que Buda, é melhor do que, sei lá eu quem, qualquer outro Deus ou qualquer outra entidade ou algum espírito que tenha vindo fazer esse papel do crescimento moral daquela sociedade, daquele momento. Quando eles nos dizem ver de Jesus, é que é o espírito, a informação que nós temos é que o espírito mais perfeito que habitou o orbe. É nesse sentido. Na 282 do Livro dos Espíritos, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? Desculpa, do Livro dos Espíritos não, falei besteira. Do Consolador, do Emmanuel, que é um livro que a gente acaba usando bastante, tem muita crítica, mas a gente acaba usando bastante. Então, na questão 282 do Consolador, qual a posição do Evangelho de Jesus na educação religiosa dos homens? O Evangelho é o edifício da redenção das almas. Como tal, devia ser procurada a lição de Jesus, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo o aperfeiçoamento de si mesmo, desdobrando as edificações do Divino Mestre no terreno definitivo do Espírito. Então, tem duas questões na pergunta, na 282 do Consolador, que é muito importante. Ele falou, não mais para qualquer exposição teórica, mas visando cada discípulo, de novo aquilo que eu falei para vocês, aqui quando ele está colocando cada discípulo, não era aqueles 12. Cada um, mas visando cada um de nós o aperfeiçoamento de si mesmo. Então, olha a importância que é aquilo que a gente comentou agora há pouquinho. É da vivência da palavra, é da vivência dos exemplos. Quando a gente diz, essa é uma preocupação que nós temos que ter, quando nós olhamos para passagens, para parábolas, e olha, nossa, é linda tal passagem. Tá, é linda, mas se você olhar só como linda e não interiorizar, não usar isso para o meu aprimoramento moral, para a minha melhora moral, ele vai ser um livro, uma poesia, um texto que eu achei bonito. Como a leitura da Helene no começo, eu li um texto lindo, maravilhoso. Nossa, que bacana. E no que isso te tocou? No que isso te ajuda a refletir e dar o próximo passo para frente no crescimento moral? Ou você só achou lindo? Se você achou só lindo, que são lindas as passagens, bacana. Mas se isso não trouxer nenhum tipo de reflexão para que eu melhore me utilizando disso, não serve para nada. Vai ser um livro, uma passagem bonita que eu vou continuar. Como a gente declama uma poesia, é linda aquela poesia.
e não me toca o coração. Eu falo da boca para fora. Aliás, ontem nós comentamos sobre isso numa das frases na nossa página. Esse é o verdadeiro hipócrita. Eu falo da boca para fora e isso não me toca em nada. Isso serve principalmente para nós, quando nós nos colocamos a serviço ou temos a pretensão de falar alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque tudo isso que eu estou falando, se eu não me preocupar, se isso não me incomodar, não me alfinetar, como a Camila está falando, fica vão, fica vazio, fica completamente sem sentido. É nesse sentido que a gente conversa sempre, né? Lá na mesma passagem que nós falamos lá de João 14, agora de 16 a 17, de novo na promessa do Consolador, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Assim o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, de novo, falo sempre, claro que eu acabei construindo isso e ligando, tentando fazer a ligação de umas das situações que nós estamos conversando, mas sempre, a orientação é sempre nesse sentido. Olha, não adianta só ouvir. E quando nós falamos, é um cuidado que nós temos, lembrar, agora, nessa mesma sequência, para quem já leu, e também vai de gosto, né? Emmanuel, Caminho da Luz, aproximavam-se os tempos em que Jesus deveria enviar ao mundo o Consolador de acordo com as suas auspiciosas promessas. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo baixa ao planeta, compenetrado de sua missão consoladora. Nascia Allan Kardec, com a sagrada missão de abrir caminho ao Espiritismo, a grande voz do Consolador prometido ao mundo, pela misericórdia de Jesus Cristo. Eu sempre digo que nós precisamos, mais uma vez, né, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós lemos isso, e temos que entender isso não é uma crítica negativa, mas é uma constatação de todos os estudos que nós vemos. O grande orientador de Chico, Emmanuel, traz, para quem lembra da sua última experiência encarnado, traz toda uma bagagem religiosa. Então, muita gente diz isso, nossa, mas o Emmanuel é muita religião, ele é a bagagem do espírito. Quando nós falamos, nós precisamos tomar muito cuidado, nós espíritos, isso volta na história da fé raciocinada. Se o espírito continua sendo o mesmo, o meu conhecimento, a minha bagagem, ela continua muito forte. Então, quando nós percebemos isso, olha, as frases, as palavras de Emmanuel sempre trazem muito carregadas, isso fica muito claro para nós, né? Compenetrado sua missão consoladora, com a sagrada missão, grande voz do Consolador prometido, por misericórdia de Jesus Cristo. Se nós formos pegar alguns novos autores, alguns textos mais novos em relação a isso, nós vamos perceber que isso e alguns espíritas, e me assusta muito isso, tentam desvincular completamente isso, e não tem como desvincular, senão nós não estaríamos falando de Jesus, ou nós não teríamos a preocupação tão grande de Kardec na construção do Evangelho, segundo o Espiritismo. Né? E, mais uma vez, lembrando que nós estamos falando de Evangelho segundo o Espiritismo, e não o Espiritismo segundo o Evangelho. Então, a construção de Kardec, para quem conhece um pouquinho da história, quer dizer, foi a obra que ele precisou se afastar completamente de tudo para conseguir construir isso, tamanha importância que é o Evangelho na nossa vida. E, infelizmente, nós temos vários segmentos dentro da doutrina espírita hoje tentando tirar isso, desvincular. Jesus não tem tanta importância. Como não tem tanta importância, e nós vamos ver agora só a título de curiosidade, né? A palavra Jesus dita pelos Espíritos, uma pesquisa que nós vamos fazer, no Livro dos Espíritos, ela aparece 22 vezes. Em respostas, 19. Então, é muita coisa. E aí eu trouxe só para curiosidade para a gente. Primeira menção a Jesus pelos Espíritos está lá no Prolegômenos, que muita gente não lê, né? Eu sempre digo que quando as pessoas falam assim, nossa, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, precisa ler a introdução? Aí me arrepia, né? Mas isso é para uma outra conversa também. Mas a primeira menção a Jesus pelos Espíritos está lá no Prolegômenos, no Livro dos Espíritos. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar,
a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas todos o que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor, do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, no Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, que é a primeira grande revelação em relação a isso, no Prolegômenos, a espiritualidade já nos diz, olha como é que eles começam. A vaidade de certos homens que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. E parece que não sabiam de nada, né? Que a gente quase não tem dissidência, né? nem no movimento espírita, nem nas outras religiões. Mas todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só pensamento, num só sentimento, o do amor e do bem, e se unirão por um laço fraterno que prenderá o mundo inteiro. Então, óbvio, para quem goste ou não goste, para quem queira criar um novo caminho, crie uma nova religião. E aí crie uma outra coisa, fala que você não é espírita mais. Não dá para a gente desvincular. Nós não podemos tentar nem ter a pretensão e nem ter a pobreza em relação a tentarmos desvalorizar o que os ditos intelectuais da doutrina espírita, quando falam que nós temos que usar a fé e entender e estudar a doutrina espírita, quando é perguntado qual é o guia e modelo, eles citam Jesus. E nós vamos tirar esse guia e modelo da doutrina espírita? Volto no nosso início do nosso bate-papo. Óbvio que nós precisamos trazer a imagem racional. O porquê que é esse exemplo. Isso sim, nós já temos maturidade para não ter mais aquela imagem do ser mitológico que foi construído através de séculos por religiões, por religiosos, enfim. Claro que sim. Mas a base moral está ali. Os ensinos morais que hoje deveriam nos nortear foram dele. Então, muito cuidado com as novas tendências da moda dentro da doutrina espírita que me incomodam demais. Sou extremamente crítico, tento estudar, mas nós não podemos perder o que é de basilar dentro da doutrina espírita. E tem alguns amigos que depois me mandam mensagem brigando comigo porque eu falo isso ao vivo. Mas aí eu continuo falando a mesma coisa. Para quem não tem essa visão, procure uma outra crença. Como nós saímos de outras religiões e viemos parar na doutrina espírita por não concordar com algumas coisas, ou não nos responder algumas coisas. No meu caso, não me respondeu muitas coisas. E eu sempre digo isso. Até hoje, a doutrina espírita me responde os questionamentos, a maioria, ou quase todos os que eu tenho, e consegue me nortear. O dia que a doutrina espírita não me responder, se isso acontecer, eu não estiver mais, eu vou procurar novamente uma outra denominação religiosa, uma outra coisa que talvez me preencha ou que me responda. Por enquanto, eu não encontrei, só encontrei aqui dentro da doutrina espírita. Inclusive, por ver e conhecer esse Jesus tão amoroso, tão irmão, como nós entendemos que a doutrina espírita nos mostra com tanta clareza. Na parte segunda, capítulo 6, Relações no Além-Túmulo, questão 275. O poder e a consideração de que um homem gozou na terra lhe dão supremacia no mundo dos espíritos? Não, pois que os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Alguém já ouviu essa frase em algum lugar? Claro que sim, né? Na Bíblia nós temos isso. Os ímpios, desrespeitosos, desumanos, cruel, circulam por toda parte, quando os mais vis, insignificantes, dos filhos dos homens são exaltados. Nos Salmos 12:8. Então, nós vamos ver, isso é uma outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado. Tem muito espírita que fala assim, ó, nossa, mas eu não posso nem ver a Bíblia é uma bobagem. Muita coisa que está ali está aqui para nós. Então, nós sempre precisamos tomar muito cuidado, gente, para nós não criarmos, nós espíritas que dizemos já conhecer um pouquinho, ou ter um pouquinho da fé raciocinada, nós não podemos deixar ser levados por esse tipo de comentário, por esse tipo que nós acabamos criando dogmas dentro da doutrina espírita, nós falamos para todo mundo que a doutrina espírita não tem. Quando a gente repete muita coisa sem pensar, nós estamos fazendo a mesma coisa que nós criticamos, que talvez nós vamos buscar aquilo diferente. Né?
A Elaine está falando, isso se deve justamente pela falta de conhecimento. Exatamente, Elaine, porque, na verdade, eu não quero, né? Eu acabo fazendo porque a onda está indo, então eu vou. Então, nós temos dentro do movimento espírita, por exemplo, pessoas, disso nós vamos falar um pouquinho mais na frente, deixa que eu falo mais para frente, senão eu vou falar o nome da pessoa, aí os caras me ficam bravos comigo lá. No Livro dos Espíritos, na 275A, como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Nós falamos agora há pouquinho. Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens, conforme seus méritos? Isso é uma pergunta dos espíritos na resposta de Kardec. Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isto? Não disse Jesus, aquele que se humilhar será exaltado, e aquele que se exaltar será humilhado? Então, tudo sempre vai estar interligado. E nós precisamos tomar muito cuidado. Emmanuel fala para nós, mas tem uma frase que me chama muita atenção. Né? Na coletânea do Além, ele fala assim, o Velho Testamento é a revelação da lei, e o Novo é a revelação do amor. E, de novo, nós falamos isso outro dia num estudo aqui, que o Rodrigo Daniel, que também é um parceiraço aí do Verdade e Luz e nosso, de que nós espíritas, nós criamos esse estigma, essa coisa, esse ranço com a Bíblia, com o Velho Testamento. Espírita, nossa, nunca nem li Velho Testamento, lá só tem um monte de coisa que não diz respeito. E Emmanuel, nessa frase, ele é muito feliz quando ele nos diz isso, né? Daí a importância de Moisés, da importância de tudo que foi passado, era aquela realidade, aquela maturidade espiritual. Quando nós estivermos em mundo feliz, nós vamos olhar para um pobre expiação e nós vamos falar, nossa, como é que eu fazia aquilo ali? Como é que eu entendia de forma tão equivocada, tão infantil, tanta coisa? Com certeza, a espiritualidade maior, eles não devem fazer isso, porque quando eles estão evoluídos, eles não dão tanta risada da gente. Eles não chamam a gente tão de ignorante como nós somos, porque eles já estão elevados e eles sabem da nossa pequenez nesse sentido. Mas quando nós estivermos mais evoluídos, com certeza nós olharemos para as palestras que nós fizemos, para os estudos que nós fizemos, e vamos falar assim, nossa, era tão claro, era tão simples, eu interpretava de uma maneira tão equivocada, eu interpretava de uma maneira tão infantil. Por quê? Porque é nosso momento. É a maneira com que ainda nós conseguimos, é a capacidade que nós temos de entendimento de tudo isso. Com certeza, quem está a passo à frente nosso, já tem um entendimento muito maior, tem uma maturidade moral para esse entendimento completamente diferente da nossa, como nós vamos ter daqui a pouco. Os próximos passos, nós vamos olhar para trás e nós vamos olhar como nós olhamos para o Velho Testamento. Por quê? Porque são fases que nós precisamos para adquirir essa maturidade moral. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes a gente diminui demais a importância de tudo que para nós foi extremamente importante para chegar onde nós chegamos hoje. Se nós não tivéssemos passado por tudo isso, nós não teríamos o advento do Espiritismo. Por quê? Porque no momento, não é isso que Kardec nos diz, que os Espíritos dizem durante toda a codificação? O momento é agora. Por quê? Existia todo um movimento social, um movimento político, um movimento do iluminismo, tudo crescendo para que conseguisse apresentar e chegar para nós a doutrina espírita. Se tivesse chegado a 300 anos antes, teria talvez tocado o nosso coração? Será que os homens naquele momento conseguiriam pelo menos escutar o que estava sendo falado? Provavelmente não. Nós temos dificuldade, nós estamos em 2021, nós temos dificuldade de amar o próximo do mesmo jeito que nós tínhamos na época de Moisés. Nós ainda somos o que os espíritos falam o tempo inteiro, isso há 170 quase anos atrás, de que as grandes chagas da humanidade, orgulho, egoísmo, vaidade, é o grande mal que nós temos, e nós continuamos sendo orgulhosos, vaidosos, e dizemos nos espíritas, cristãos, que nós amamos o próximo, nós já estamos entendendo a mensagem, e continuamos sendo assim. Nós continuamos tendo página de centro espírita concorrendo com outra página de centro espírita. Nós temos um palestrante querendo mais holofote do que a mensagem. Para nós que nos dizemos que já temos um pouquinho do conhecimento, da racionalidade, da fé raciocinada que a doutrina nos apresenta, nós ainda temos isso. Então, será que nós estamos tão longe assim, lá de Moisés, lá da lei de Talhão? Eu, às vezes, acho que não. Acho que ainda nós estamos arrastando para fazer isso.
A parte segunda, capítulo 9, da intervenção corporal na 469. Por que meio podemos... Essa é importantíssima para nós. 469. Por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Isso normalmente, né? A Elaine, eu estou vendo que ela está comentando, eu não estou conseguindo responder todas, mas eu vou falando, gente. Isso toda vez, quando nós vamos fazer um atendimento fraterno, principalmente quando a pessoa acha que tem obsessora, e às vezes tem mesmo e tal. Nossa, mas como é que eu me livro disso e tal? E olha a orientação. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as más paixões. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que a esse vos assaltam pelo lado fraco. Essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora há pouquinho nós acabamos de falar, né? Dos holofotes, do tudo mais. Então, quando nós falamos isso, e provavelmente para quem faz atendimento fraterno, quem trabalha, quem se propõe a ajudar fazendo atendimento fraterno, se você responder isso, nós temos atendimento pelo WhatsApp, né? Agora por causa da pandemia, tínhamos antes e agora aumentou muito. Mas se alguém te perguntar isso, e você responde, você copiar, recortar e colar na mensagem do WhatsApp e responder, eu faço uma aposta com vocês hoje, domingo de manhã. E a Elaine, eu não sei se a Elaine faz atendimento fraterno, mas nós podemos convidar todos os atendentes fraternos para fazer essa experiência. Se alguém chegar para nós e perguntar como é que ela se livra dessa, eu percebo que tem alguma coisa me atrapalhando, que está me incomodando, me dá uns impulsos, fica soprando na minha orelha para eu cometer erro e tal. Se você recortar, copiar e colar isso daqui e responder para a pessoa isso no WhatsApp, sabe o que acontece? Nunca mais ela volta no centro espírita. Ela nunca mais vai perguntar. Quando ela não responde assim, ó, esse centro é fraco mesmo. Muito obrigado pela atenção. Mas a orientação está aqui. Foi da espiritualidade superior. Por qual meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Kardec pergunta para eles. E a resposta: praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis o império que desejem ter sobre vós. Guardei-vos de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros e que vos insuflam as paixões más. Desconfiai especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. É essa a razão porque Jesus, na oração dominical, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos dos mal. Então, se você fizer isso, e a Elaine está falando assim, seremos bloqueados. Se você fizer isso, a pessoa não quer. Por quê? Porque isso exige de Voltou o microfone, né? Acho que tinha parado um minutinho, gente. Então, quando nós... Claro que cada situação do atendimento fraterno vai ser olhado com carinho. Voltou o som, né, Edmilson? Eu vi que deu uma parada aqui e eu voltei aqui. Mas não perdeu nada. Eu tinha falado só uma besteira. Então, quando nós falamos isso, eu falei de recortar e colar, claro que nós não vamos fazer isso, porque cada caso é um caso, gente. Mas é uma maneira da gente entender que depende muito, mas muito de nós, do nosso entendimento do que está equivocado. O senhor Dirceu está falando, né? Cada um de nós temos nossas limitações, mas temos que quebrar essa barreira do nosso orgulho e procurar o conhecimento antes de reclamar e julgar. Exatamente, senhor Dirceu, mas
Por isso que eu disse, eu usei o exemplo do atendimento fraterno, muito em função disso. Quando eu falei para a gente recortar e copiar. Por quê? Porque a orientação deles para nós é clara. Em relação, só que nós não queremos. Primeiro que nós somos preguiçosos, né? Todos, a maioria, pelo menos, de nós. E segundo, porque nós queremos a lei, assim, nós queremos terceirizar quase tudo na nossa vida. Principalmente as questões morais, religiosas, de fé. Então, por quê? Porque nós crescemos, como nós comentamos agora há pouco, nós fomos construídos dessa maneira, nós passamos, a maioria de nós está tendo contato pela primeira vez com a doutrina espírita. Então, nós trazemos toda essa bagagem espiritual, de todos esses ranços, esses traços, do aprendizado que nós tivemos anteriormente. Então, ainda nós queremos que alguém resolva o meu problema. Por quê? Porque há pouquíssimo tempo atrás, a maioria de nós, pelo menos aqui, nós íamos confessar e receber o perdão do padre. E o que é isso? Terceirizar. Por quê? Porque eu saio de lá e não, gente, de novo, quando nós fazemos a nossa análise de consciência, que nem Santo Agostinho nos diz lá, eu estou em contato com quem? Eu não estou em contato com o Pai? Então, beleza. Mas não vale a pena? Cada um tem sua crença, tudo certo. Mas terceirizar, se eu tenho o contato, se eu sou filho dele, por que eu preciso de um outro para ser intermediário do amor que ele tem por mim? Eu preciso de um outro que seja... a mesma coisa que você falar para um pai, você pedir para um amigo seu, pedir para o seu pai te perdoar. Por mais amigo que ele seja seu. Qual é o seu amor? Qual é o vínculo de amor, principalmente do pai para com a gente? Então é nesse sentido que eles dão essa orientação, né? Na 627, uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos... Olha que pergunta Kardec. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Então, o que ele está perguntando aqui? Mas vocês já me falaram lá para cima, Jesus é Guia Modelo, que o cara sabe tudo e faz tudo. Então, o que ele pergunta? Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade que os espíritos nos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E olha a resposta dos espíritos. Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e lugares. Faz-se sua obrigação, agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. O que ele está falando para nós? O que nós comentamos agora há pouquinho. Mas então quer dizer que a doutrina espírita agora está falando claramente? Muito mais claro do que as parábolas. Tanto que nós temos dentro da doutrina espírita o estudo, à luz da doutrina, o evangelho, segundo o espiritismo, nos trazendo com a racionalidade a interpretação daquilo que Jesus falou através de alegorias, através de parábolas. Por quê? Porque cada um tem um grau de entendimento, gente. Por isso que eu falei agora há pouquinho. Quando nós tivemos uma outra realidade moral, no outro degrau da escala espírita, nós também vamos olhar para o que nós estamos hoje entendendo de doutrina espírita. A minha interpretação hoje é essa. Daqui a 10 anos, se eu continuar estudando, aprofundando, tentando praticar principalmente, vai ser outra. E na outra encarnação, Deus queira mais ainda. Então é nesse sentido que nós precisamos entender. Cada um vai estar no seu degrau. E aquilo que ele falou era para aquela realidade. Hoje, usando isso, né? Hoje nós temos dificuldade de entender as parábolas. Depois de 2000 anos, nós temos dificuldade de interpretar as parábolas. Nós fizemos os estudos das parábolas. Fica o convite para quem não conhece ainda os livros do Rafael Papa, Parábolas à Luz da Doutrina Espírita 1 e 2, que faz com amigos queridos falando sobre as parábolas. Hoje, em 2021, nós temos dificuldade de entender o que ele falou. Você imagina naquela época, se ele falasse sobre perispírito.
Entendeu? É nesse sentido que nós... E não precisamos ter culpa por isso. Por quê? Porque nós estamos nesse degrau ainda. A nossa condição intelectual e moral ainda não permite, talvez, um passo a mais. Muita gente questiona, falando quando Jesus comenta sobre isso, os espíritos respondem, né? Olha, não dá ainda para vocês. Isso não tem nada a ver com a ideia equivocada em relação ao que nós temos em outras religiões, mistério da fé. Não é isso que os espíritos quiseram dizer. Eles não esconderam nada porque é proibido. O que eles nos disseram é que algumas coisas nós não temos a menor condição, nem moral e nem intelectual, de identificar. Muitas questões do Livro dos Espíritos, eles respondem assim, para o seu entendimento, para o momento que vocês estão, é essa palavra. Ah, Deus é infinito? Olha, não dá para falar para vocês o que ele é. Mas no conceito que vocês têm do que é infinito, é mais ou menos por aí. O que eles estão dizendo? Na realidade de vocês, a palavra para vocês que significa, que vocês têm de entendimento de infinito, usem isso por enquanto, mas não dá para te explicar mais do que isso, porque vocês não vão entender. E não tem nada a ver, eu repito, não tem nada a ver com o tal do mistério da fé. Eles não estão escondendo informações porque não podem ter acesso. Nós não temos condições de entender. É só isso. Então é essa a racionalidade da doutrina, quando nós falamos de Jesus ou quando nós falamos de tudo isso. Tem uma passagem, na 632, estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem quando em realidade pratica o mal? Jesus diz, vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Essa lucidez da espiritualidade maior nos orientando e dando as respostas para Kardec e para nós, simples, clara, objetiva e direta. É que nós desviamos, nós não gostamos muito dessas pancadas tão diretas assim. Nós gostamos mais do floreio, nós gostamos mais da poesia, nós gostamos mais do texto difícil, porque aí eu não entendi muito bem, aí eu tenho uma desculpa. Mas o que eles estão falando aqui? Ó? Jesus disse, vede o que queríeis que vos fizesse ou não vos fizesse. Tudo se resume nisso. Não vos enganarei. O que ele está falando? Ó, para com essa conversa fiada de que você não sabe se está certo ou está errado. Para de justificar que você não sabe muito bem se você deveria fazer isso ou não. Por quê? O que ele está falando? Pensa só o seguinte, se fizessem para você, o que você acharia? Simples assim. A resposta dos espíritos é essa. Então, o que eles estão falando? Ó, eu entendi, Kardec, o que você está querendo dizer, mas é super simples, é só fazer isso, que está resolvido o problema. Tem uma passagem, tipo, nossa, eu vou passar do horário de novo, eu avisei a Elaine que eu falo mais que a boca, né? Agora, ela derruba, quando é assim, Elaine, derruba a transmissão, caiu. Aí, então. Na 764 tem uma passagem que eu acho muito importante da gente comentar, mas nós estamos caminhando para o final, juro. 764, disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Muito cuidado agora, que isso é uma coisa que eu já fui muito questionado, e é muito importante nós entendermos. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Está em Mateus 26, 52. Então, Jesus disse, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. É a passagem evangélica, por isso que Kardec está perguntando. Então, Kardec falou isso, ó. Disse Jesus, quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião, e assim... a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Eu sempre digo que eu sou apaixonado pelas perguntas do Livro dos Espíritos, que Kardec faz. Eu acho que de uma riqueza tão fantástica, porque eu acho que são os questionamentos que eu faço no meu dia a dia, claro que num limite muito menor do que o de Kardec, mas são as perguntas que nós nos fazemos constantemente em relação a quase tudo que nós vamos... Quando nós temos dúvida de verdade, né? Então, o que Kardec fala? Ele pegou uma passagem evangélica, né, em Mateus,
e pergunta para os espíritos. Essas palavras não consagram a pena do talhão? Você já falou que acabou essa pena do talhão? Moisés veio trazer, Jesus veio falar o amor, agora, vocês estão entrando em contradição. É isso que Kardec está perguntando para os espíritos. E olha a resposta, a cacetada que vem. Tomai cuidado. Muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, ou errado, ou equivocado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este é o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E aí eles colocam a citação. Está lá em Mateus também. E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houver de vós mesmos perdoado? Também em Mateus, Kardec. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem. Essa questão, eu acho ela de uma riqueza e de uma profundidade tão grande, porque ele nos fala que os espíritos nos respondem uma dúvida que realmente é pertinente, quando a gente assiste filme, né, fala quando ele manda Pedro guardar a espada, e ele fala essa passagem, lá em Mateus conta isso, quem matou com a espada pela espada perecerá, não parece que ele está aprovando ou que ele está repetindo a lei do talhão? Para mim fica muito claro. E aí, a resposta para mim dos espíritos, se vocês não se incomodarem, eu vou ler de novo. E para quem não, que depois quem quiser ler com calma, é a 764, tá? Do Livro dos Espíritos. Mas eu vou ler de novo a resposta, porque eu acho que ganha o meu domingo. Tomai cuidado, muito vos tendes enganados a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talhão é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Através do quê? Da tal da consciência. Onde está a lei de Deus? A consciência. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Os sentidos das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também, perdoai aos vossos inimigos? E grifa lá Mateus 5,44. E não vos ensinou a pedir que Deus os perdoe, essa parte é dolorida. E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houver de vós mesmos perdoados? Também está lá em Mateus, Kardec. Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem, eles terminam com uma pergunta. Essa, eu acho que é para a gente ler, reler e, de preferência, colocar no espelho e na geladeira. Principalmente essa última parte, que eu sempre digo que eu acho que é uma dificuldade muito grande. Essa frase no Pai Nosso, eu acho ela pesadíssima para mim, porque eu não consigo perdoar do jeito que eu quero que o Pai me perdoe. E quando nós falamos perdoar, gente, muita gente vai falar assim, nossa, mas perdoar, pecado. Tá, se você quiser mudar, fala assim, então não é perdoar. Mas eu não consigo desculpar o que o outro me fez da maneira com que eu quero e às vezes exijo que o Pai me perdoe, que o Pai entenda que eu ainda estou em processo de evolução, que eu ainda não tenho entendimento, que eu ainda sou imaturo, que eu ainda sou egoísta, que eu ainda sou orgulhoso, mas que tudo isso, ele falou para mim que eu ainda estou em processo de crescimento, ele sabia que eu ia errar, então eu quero, às vezes eu exijo que ele entenda os meus equívocos. Por isso que eu acho que essa pergunta, o final dessa pergunta para mim, ela é muito, muito, muito difícil para mim e eu acho que para a maioria de nós ainda, diante da condição moral que nós nos encontramos. Então vale a pena, quem quiser depois ler com calma, para ler depois do almoço, né, para não estragar o almoço de ninguém, 764.
E agora nós estamos realmente para o final, gente, acabando, juro. Última menção de Jesus pelos Espíritos. Lembra que nós falamos de todas aquelas citações, nós falamos da primeira que está no Prolegômenos, e agora a última menção a Jesus pelos Espíritos, na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 9. Por bem largo tempo, os homens se têm estraçalhado e reprovado mutuamente em nome de Deus, de paz e misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque ele nos mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-os pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses, os seus prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Esse é do meu preferido, Santo Agostinho, encerrando lá na conclusão do item 9, fazendo a última vez que aparece o nome de Jesus no Livro dos Espíritos. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só chegarão a mim, chegarão ao Pai através de mim. E, de novo, em momento algum, ele foi pretensioso. O que ele quis dizer é que se nós seguirmos os exemplos que foram dados, não pela pessoa e nem pelo mito Jesus, mas pelos exemplos que foram apresentados e praticados, aí sim nós vamos chegar até o Pai. É isso que ele está dizendo. Tem uma frase para a gente encerrar. Consegui acabar só 4 minutinhos depois, Elaine. Tem uma frase que eu gosto muito quando a gente fala de Jesus, que é do livro Renúncia, Alcione. Fala uma frase que me marca muito e eu acho fantástico. Para quem não leu, leia. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse é o Jesus que nos foi apresentado de uma forma muito mais próxima de nós, de uma forma que nos toca, ou deveria nos tocar, em forma de amor. Então, quando Alcione fala isso, a mensagem de Jesus precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. São os 4 passos para que a gente consiga realmente se aproximar desse Jesus que está próximo a nós o tempo inteiro. Quem normalmente se afasta, quem normalmente não quer muita intimidade, somos nós. Ele está o tempo inteiro, com o braço aberto, esperando para segurar no colo. Olha, eu falei que ela ia me derrubar, vocês viram que travaram, né? Estou brincando, gente. Muito obrigado pela atenção de todos, mas realmente vocês viram que travou no finalzinho. Não derrubei ninguém, não, Alexandre. Muito pelo contrário, eu estava aqui bem... a gente realmente, eu até coloquei lá no chat, a gente não viu o tempo passar, foi bastante interativo, é um assunto importantíssimo, visa muito a necessidade do estudo, a necessidade da busca desse autoconhecimento e dessa autotransformação, né? Então,
sem querer e ainda bateu com a prece inicial. E a gente agradece imensamente pela sua presença mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. Um beijão para a Ana. E que Jesus continue abençoando sua caminhada, todos os seus propósitos, os seus projetos, que a saúde seja sempre plena, para que você consiga sempre levar essas palavras de esclarecimento, de conforto e, acima de tudo, do grande amor de Deus por nós, tá? Muito obrigada, meu amigo. Um abraço para você, tá? E agradeço também a todos os que participaram da live, participaram do chat. Foi uma experiência riquíssima, adorei estar aqui. E eu espero ser convidada novamente, né? Já vou deixar a dica. Então, agora, para encerrar, eu separei uma prece aqui para a gente. Quem quiser deixar um copinho de água, né? A gente faz um passe, uma vibração, como queiram denominar, mas que vai sair do fundo dos nossos corações, para cada um que está aqui presente, para todos os lares, para todo o planeta, que tanto precisa de serenidade, saúde e paz. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos. Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia que insistem em bater a porta de meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra as minhas energias e fortalece o meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando a minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que assim seja. Um ótimo domingo a todos vocês. Obrigada pela participação. Beijão para vocês. Tchau, gente. Bom domingo. Obrigado.